A paz do Senhor, você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 1 Reis. Fique com a gente. É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 1 Reis. Antes de nós começarmos, quero dar aqueles recadinhos. Se você deseja estudar comigo de forma particular, se você é homem ou casal, existe essa possibilidade. Só me chama aqui que tem um conteúdo muito top para a gente aprender junto. Amém? Se você deseja aprender de forma online, remota, em qualquer lugar, eu tenho um curso, amém, intitulado Módulo Gênesis. É um curso que tem os tópicos colocados aqui embaixo. É um curso que ainda está com preço promocional. A partir do momento que novos conteúdos forem sendo acrescentados, esse valor ele vai mudar. Mas se você adquirir agora, você recebe o curso, todas as aulas gravadas que já tem disponível, material em PDF, para você acompanhar as aulas gravadas e todos os conteúdos que ainda vão ser adicionados pelo preço que está hoje. Fechado? Se você deseja levar esse curso para a sua igreja, também existe essa possibilidade. Fechado? Sem delongas, vamos lá para o nosso vídeo, livro de 1 Reis. A gente vai iniciar essa abordagem com uma introdução geral do que o livro fala e a gente vai desenvolver o conteúdo aí ao longo do vídeo. Deus abençoe, vamos lá para cima. Quando a gente pega o livro de 1 Reis, a gente percebe que Davi deixa o seu filho Salomão, amém, para ser o seu sucessor do reino de Israel. Vive o seu maior esplendor de grandeza e paz nesse período. Mas também vimos a maior decadência de Israel no livro dos reis, infelizmente. É triste vermos o livro começar com um reino forte e grandioso, com Salomão, e terminar com o rei Acasias, que foi um adorador a Baal, ao ponto de provocar a ira do Senhor. Olha que triste é o livro de 1 Reis. O livro de 1 Reis, ele tem uma importância histórica grandiosa. Por quê? É um livro que começa com um reinado consolidado ainda em Salomão, porém termina com a divisão do reino. Amém? E essa divisão do reino, ela é muito importante nós entendermos para a leitura dos próximos livros que vêm em seguida. Porque você vai ver os reinos serem divididos em duas partes, duas colunas. Reino do Norte, que foi composto das 10 tribos de Israel, amém? E o Reino do Sul, conhecido como o Reino de Judá, composto de 2 tribos de Israel, que são Judá e Benjamim. Todas as outras tribos ficaram com o Reino do Norte, amém? E isso, por que é importante? Porque ao longo da leitura de 1 Reis, metade do livro de 1 Reis, após a divisão, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas e os profetas, você vai ver esses nomes sendo intitulados. Então muitas vezes você vai ver lá, profeta tal profetizou para Judá. Você vai entender, mas como assim Judá? Mas Judá não está dentro de Israel? Então, por causa disso, por causa dessa divisão. Amém? Então, é muito importante nós entendermos isso. Amém? A ascensão de Salomão ao trono é basicamente o que acontece no livro de 1 Reis. Amém? 1 Reis 1 já vai abordar esse tema. Após a morte de Davi, surge a necessidade de uma sucessão para o trono de Israel, como nós vimos lá em 2 Samuel. O episódio de Adonias, filho de Davi, que tenta proclamar-se rei, desafiando a vontade de Deus. Amém? É um texto que acontece. E a intervenção de Batseba e do profeta Natã para garantir a coroação de Salomão como rei. Amém? Porque o negócio já estava pegando, já estava dando ali margem para que o reinado fosse dividido até antes do reinado do rei de Salomão. A sabedoria de Salomão e seu pedido a Deus. Amém? Está lá em 1 Reis 3. Salomão é conhecido pela sua sabedoria acima da média, uma dádiva concedida pelo próprio Deus. A palavra diz que o Senhor visita Salomão no sonho, e Salomão ele pede sabedoria para governar o povo, porque ele tinha uma referência gigantesca que era
Davi, e Salomão ele não queria decepcionar a Deus, e Deus não só concede sabedoria, mas dá riquezas, glórias, dá muita coisa ali para Salomão. O momento chave que Deus aparece a Salomão, amém, é em sonho, então foi algo fantástico que aconteceu. A humildade de Salomão a pedir sabedoria, amém, para governar com justiça e discernimento. Isso é fantástico no livro de 1 Reis. A resposta de Deus com essa indagação de Salomão é algo que marca a história de Salomão. Outro ponto também é o reinado glorioso do rei Salomão. Com essa atitude de Salomão, Deus promete que o seu reinado seria glorioso. Isso acontece. Salomão empreende grandiosa tarefa de construir o templo de Jerusalém como local central de adoração a Deus. Lembra que eu falei no livro de 2 Samuel que Davi preparou todo o terreno de paz, amém, de conquista, preparou todos os materiais. Salomão ele é o que concebe esse templo. Ele começa a construção e termina. A organização detalhada da construção do templo, com a contribuição de materiais preciosos e mão de obra especializada. Amém? A dedicação solene ao templo, onde a glória de Deus enche aquele lugar. É muito doido, porque o primeiro momento ali de inauguração, a palavra diz que era uma glória que enchia, que era palpável. A glória do Senhor naquele lugar. Foi algo grandioso o que Deus fez. O afastamento de Salomão de Deus é algo que marca o livro de 1 Reis, principalmente ali a partir do capítulo 11. Infelizmente, Salomão se afasta de Deus ao permitir que suas muitas esposas, principalmente estrangeiras, ela começasse a influenciar Salomão ao ponto de Salomão começar a adorar outros deuses. A construção de altares para outros deuses estrangeiros e a participação em práticas idólatras é algo que marca o reinado de Salomão. A tristeza de Deus diante da infidelidade de Salomão e as advertências que ele enviaria por meio dos profetas. Amém? A gente vê um contexto muito triste sendo apresentado em 1 Reis. E essas idolatrias elas começam a gerar consequências. As consequências da idolatria e do afastamento de Deus por parte de Salomão. Muito triste. A ira de Deus manifestada através de levantes de adversários contra Salomão e seu reino, e o início do declínio e prestígio da unidade de Israel. Infelizmente. E aí vem o momento que marca a profecia de divisão do reino como consequência do pecado de Salomão. O anúncio de que 10 tribos seriam tiradas da mão de Salomão e entregues a Jeroboão. Amém? O cumprimento dessa profecia após a morte de Salomão, levando à divisão do reino entre Israel e Judá, como comentei lá no início do vídeo. Os reis de Israel e de Judá. Então o reino se divide, infelizmente, e começa a ser levantado reis em cada lado de Israel. Um lado sul e um lado norte. Após a divisão do reino, ocorre uma sucessão de reis, tanto Israel, conhecida como o Reino do Norte, quanto Judá, conhecida como o Reino do Sul. A história de diversos reis, como Jeroboão, Acabe, Jeorão, Acasias, Josafá, entre outros. Amém? Os diferentes caminhos escolhidos por esses reis marcam ali as histórias de Israel. Mas uma coisa que infelizmente começa a acontecer tanto no Reino do Sul, Judá, como no Reino do Norte, é o que? Os reis se desviam do caminho do Senhor e cometem ali a idolatria. Isso é muito forte. Alguns profetas são marcados na história de Israel, são extremamente conhecidos. Um dos profetas é o profeta Elias e Eliseu. Amém? É mencionado no livro de 1 Reis. A presença marcante dos profetas Elias e Eliseu durante esse período. Amém? O ministério corajoso e poderoso de Elias, confrontando a idolatria e anunciando o juízo divino de Deus. A sucessão de Eliseu como profeta, continuando a obra de Elias e realizando inúmeros milagres. É muito triste porque essa idolatria gera o quê? Inúmeros desafios enfrentados pelos reis e pelo povo de Israel.
Então o pecado ele começa a gerar consequências gravíssimas. Amém? Uma coisa que acaba se tornando extremamente importante com a divisão do reino é o ministério dos profetas. Por quê? Porque os profetas começam a ser levantados para que Deus usasse esses profetas para corrigir o rumo de Israel através desses profetas. Esses profetas confrontavam os reis, confrontavam aqueles que estavam se distanciando do Senhor. Amém? O papel dos profetas, eles são extremamente importantes nesse período. Os profetas desempenharam um papel crucial ao confrontar os reis de Israel, o povo de Israel, em seus caminhos principalmente de desobediência a Deus. Amém? Inúmeros profetas são ali levantados, que é os livros que vão suceder a esse período histórico. As mensagens de arrependimento e justiça e restauração, amém? Foram mensagens ali que foram proferidas por todos esses homens levantados por Deus. Amém? Para a gente fechar o livro de 1 Reis, a gente vai caminhar para uma conclusão, depois algumas aplicações. 1 Reis, ao longo do livro de 1 Reis, acompanhamos eventos significativos da história de Israel, desde a ascensão de Salomão ao trono até a sucessão dos reis e os desafios enfrentados pela nação após a divisão. Amém? A gente vê Deus ali, através da tua palavra, exaltando a sabedoria de Salomão. A gente pode ver também, levantar um destaque a importância de buscar a Deus em meio aos desafios e decisões. Amém? Não sair tomando decisões. O convite para a reflexão pessoal sobre os ensinamentos extraídos do livro. Amém? É muito importante nós vemos, à luz da palavra, as consequências que as decisões desses homens geraram. Amém? Não só para eles, mas para toda uma nação. E quando a gente pega a aplicação dos ensinamentos, a gente pode abordar alguns pontos interessantíssimos para o nosso dia a dia. A busca à sabedoria de Deus. Salomão começou bem, pedindo sabedoria, acabou se perdendo, mas isso se torna algo essencial para a nossa caminhada. Cultivar uma vida de intimidade com Deus, amém? É algo que faz com que nós passamos a desfrutar o melhor do Senhor. Combater a idolatria, a influência negativa que essa idolatria traz para as nossas vidas. Um dos maiores pecados de Israel foi a idolatria. Tirar a glória de Deus e dar a outros deuses, atribuir tudo aquilo que eles estavam vivendo, que eram pura obediência de homens anteriores, que eram de Deus essa glória, para outros deuses. A valorização, a correção e a disciplina divina. Esses reis, eles tiveram inúmeras oportunidades de mudar os seus caminhos, mas infelizmente eles escolheram seguir a idolatria. Perseverar na obediência e na fidelidade a Deus. Amém? Deus adverte inúmeras vezes a esse povo a não se desviar do caminho. Infelizmente esse povo se torna um povo desobediente e infiel a Deus. E reconhecer a soberania de Deus. Amém? No livro de 1 Reis a gente vê Deus estabelecendo a sua soberania. Amém? Deus iniciando inúmeras oportunidades para que aqueles reis se arrependessem antes da consequência que seria o cativeiro babilônico e a destruição ali pelo povo assírio. Amém? Que é lá na frente. Então, espero que você tenha gostado, amém, desse vídeo. Se você leu 1 Reis, se você gosta, você tem dúvida, manda uma mensagem aqui. Não deixe de comentar, de curtir. Deus abençoe, galera. Até a próxima.